Olá, boa tarde. Vamos iniciar nossa live. Todos me ouvindo bem? Ajustar aqui meu microfone, minha mídia. Isso. Aguardando a nossa convidada entrando. Pessoal, minha conexão hoje está um pouco ruim, tá? Então, se caso acontecer da conexão cair, eu volto na live assim que possível. Se mantenham aí aguardando. Hoje a nossa live vai ser muito bacana, com um tema muito especial. Vamos lá. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a live de hoje. Agora são as 4 horas da nossa sexta-feira. Uau, sextou, né? Estamos aqui para fazer uma live sobre um assunto muito importante, que é o assunto sobre as crianças na escola, né? Quando as crianças têm os transtornos, como que é a ação das escolas, a ação da família e a ação da equipe multidisciplinar, né? Primeiramente, eu vou deixar aqui avisadinho que enquanto as pessoas vão entrando, nós vamos iniciando essa live aqui, mas ela ficará gravada para aquelas pessoas que não puderem estar nesse horário e que elas possam depois ver com mais tranquilidade, no momento mais adequado. E caso alguém saiba de alguma pessoa que vai se interessar por esse tema, compartilhe. É sempre bom, né, poder ajudar alguém que tem dúvidas, né? E o que a gente tem aqui trago nas lives essas semanas é justamente a tira dúvidas, né? Assim, a gente consegue trazer muitas informações legais que as pessoas às vezes não sabem a quem recorrer e de repente aqui surgem muitas ideias, né? Meu nome é Cris Fernandes, eu sou formada há 25 anos pela UF em Design de Interiores aqui em Uberlândia. E entre várias as extensões que eu já fiz no decorrer da minha experiência profissional, eu fiz integração sensorial, farmacologia, arte terapia com foco em artes manuais, pintura, desenho, né, modelagem, e atuo como professora também e arte terapeuta no Instituto de Música e Artes aqui em Uberlândia, chamado Tony Class, uma escola muito boa. E entre as outras lives que eu tenho feito anterior, né, que eu tenho trago aqui com alguns assuntos bem legais, trouxe também muitas mães, a procura de muitas mães desses assuntos em relação a autismo, TDAH. Então eu tenho recebido assim muitas perguntas, dúvidas, né, de como proceder, principalmente na escola, né? Inclusive mães que chegam assim com muita aflição, poxa, meu filho está se comportando assim, assado, o que eu devo fazer, né? Então essas dúvidas me fez pensar assim o quanto é importante trazer aqui esse tema e chamar alguém que entende muito do assunto, né? Então o tema de hoje é transtornos na infância, parceria entre escola, família e equipe multidisciplinar. E para falar para a gente hoje um pouquinho sobre esse assunto, a convidada é a Alice Fernandes. Ela é psicopedagoga e coordenadora da educação infantil. E ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela e um pouquinho da sua carreira. E a gente vai começar um bate-papo então. Eu vou chamar ela aqui, eu vou convidar ela, nós vamos aguardar ela entrar. Liz, pode aceitar nosso convite, por favor? Vamos ver. Olha, está entrando. Deu certo? Eu não te vejo ainda. Deu certo.
Cris. Ah, aqui, ó, apareceu, gente. Deu certo. Deu certo? Olá, boa tarde, Liz. Tudo bem? Agora deu certo. Seja Bem, bem-vinda. Liz, fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua carreira. Ok. Se presente para nós. eu sou Elisângela, né, Almeida Fernanda, Cris, pela oportunidade, viu? É sempre bom a gente conversar, né? Hoje, inclusive, uma mãe me ligou para compartilhar as ansiedades dela, e nós estávamos conversando, né, sobre a questão da rede de apoio para as mães. Nós temos muita necessidade disso também, né? Porque para dar o suporte, nós temos que estar bem, estar saudáveis, né? Isso Então, mesmo. essas lives, eu acho que elas ajudam bastante, né? Elas esclarecem, elas amparam também. Bom, eu sou formada em pedagogia, né, pela Universidade Federal de Uberlândia, é, 99. Então, tem um pouco mais de 20 anos, né? 23 anos. 25. Psicopedagogia clínica, né? Atuei muitos anos como professora de educação infantil e hoje sou coordenadora pedagógica de educação infantil também. Eu já exerço esse cargo há 15 anos. Tenho 2 filhas Linda. e sou e sou mãe atípica também, né? A minha caçula tem 12 anos, ela é portadora de TEA, com comorbidade em TDAH e transtorno de ansiedade, né? E essa experiência, ela me possibilita ter um olhar, né, por diversas perspectivas, né? Pela perspectiva de ser mãe, perspectiva da família, a perspectiva como profissional da educação, né? Psicopedagoga, e sobre todas essas questões, né? Até porque nós também trabalhamos com alguns casos. Hum, então, Liz, algumas mães têm assim feito bastante perguntas para mim e eu achei interessante trazer porque a dúvida delas pode ser dúvida de outras várias que estão assim às vezes angustiadas em casa, né, pensando assim o que vai fazer, né? E não só sobre o autismo, né? Vem também sobre o TDAH e outros transtornos também, né? Acometendo aí as crianças, que é sempre tudo muito novo esse assunto para a sociedade, né? Mas agora a gente está descobrindo os nomes, né, dos transtornos, como que são os sintomas, como que são as atitudes, né? Então, essas mães começam a vir me procurar depois dessas lives que vem trazendo essas informações, com essa dúvida, né? Como que é, por exemplo, que elas vão descobrir que o filho tem de acordo com os comportamentos que eles têm em casa. Às vezes um filho vai fazer uma tarefa, está desatento, não consegue se concentrar, um filho muito agitado. Mães que falam assim que às vezes os filhos agitado demais ou quieto demais, elas não sabem o que fazer porque já tentaram de todas as formas dentro do núcleo familiar, mas a criança continua com né, aquele comportamento. Então, como que é o trabalho da escola em relação aos alunos que precisam de uma atenção maior com esses comportamentos? Então, geralmente, a escola, ela inicia um trabalho com todos os alunos, né? Uma investigação diagnóstica inicial para ver mais ou menos o nível em que eles se encontram quando eles entram. Então, faz parte do trabalho da escola traçar plano de desenvolvimento em nível coletivo e em nível individual. Então, quando esses alunos que demonstram um comportamento diferenciado, e esse comportamento ele está interferindo diretamente no processo escolar, no processo de desenvolvimento da criança, no processo de ensino e aprendizagem, na socialização, né, como um todo, nós chamamos a família, nós fazemos todas as observações, nós traçamos estratégia para trabalhar com esse aluno e verificar as possibilidades, né, de estar trabalhando com ele naquela condição, e também chamamos o pai e a mãe, né, para orientá-los nesse sentido. Porque, assim, como nós trabalhamos com o coletivo, você tem a referência, né, do comportamento
que é esperado em cada faixa etária. Então, quando uma criança, ela sai um pouco dessa linha e aquilo esteja prejudicando ela, é necessário que os pais investiguem para que ele não possa ter prejuízos no seu processo escolar e na sua vida, né? Então, a gente faz essa orientação e pede para eles procurarem uma equipe especializada, começando pelo médico, pediatra ou neuropediatra. E após o nosso relatório da escola e análise desse médico, ele vai procurar outros especialistas, né? Então, vai muito além, né, de somente ensinar, né, alfabetizar, né? A equipe pedagógica, ela trabalha num sentido muito mais amplo, né? Então, às vezes, nós, mães, deixamos as crianças na escola pensando, vou deixar aqui para ela passar para brincar com os amiguinhos, né, para ter lá o horário de lanche, aprender a ler e escrever, e, na verdade, não é só isso, né? A equipe pedagógica trabalha muito mais coisa, né? Com certeza, né? E tem chegado, assim, muitas crianças nas escolas com esse diagnóstico, né, de TEA, TDAH, né? E quando eu fiz a extensão de transdisciplinaridade no processo de escolarização, eu me lembro que, assim, que muitas professoras, muitas pedagogas que estavam na mesma turma que eu, comentavam sobre a necessidade das equipes se preparar, né, para dar um melhor auxílio e prestar um melhor trabalho, né, para essas famílias, para essas crianças, né? Mas eu também fui percebendo ao longo desse tempo que muitos pais não sabem que a escola, né, consegue prestar esse auxílio inicial e que até as primeiras observações, muitas das vezes, partem da própria escola, né? Igual você falou, vocês estão preparados, faz toda uma leitura daquela criança individualizada, ela na sociedade, né, no meio social ali do convívio, e então às vezes partem primeiramente até de vocês a observação, né? Então os pais às vezes não sabem disso. E eu percebo também que às vezes a aceitação dos pais, quando um professor ou quando alguém da escola, um orientador, né, procure para passar, às vezes pais que comentaram comigo, tá, gente? Isso é experiência, assim, acontecida, né? Que, será que ela tem razão? O que você acha? Quer dizer, vem buscar uma segunda opinião com outros profissionais, né? E às vezes meio que fica com dúvida naquela opinião daquele profissional. No caso de vocês, Liz, assim, acontece esse tipo de coisa? Vocês percebem, assim, alguma resistência dos pais em aceitar esses diagnósticos? Quer dizer, essa procura de vocês, né, no momento que vocês percebem? Com certeza. Primeiro, é importante confiar na escola, porque a escola ela tem profissionais qualificados, né, para perceber quando a criança realmente necessita de uma ajuda maior, né, de um suporte melhor para o desenvolvimento dela, né. Então, quando a escola orienta os pais para fazerem essa avaliação, é porque realmente está havendo algum prejuízo ou alguma interferência no processo, vamos falar assim, na harmonia do processo do desenvolvimento, né, do seu filho. E o ser humano, ele é o seguinte, ele tem uma plasticidade cerebral maior, né, é possível você trabalhar melhor com a questão da preparação do cérebro para o desenvolvimento até os 5 anos. Nesse sentido, quando uma criança tem um diagnóstico, né, podendo até minimizar os sintomas, né, neurolatípicos, fazendo assim, então assim, quanto mais cedo se faz uma intervenção necessária, né, menos prejuízo nesse processo de desenvolvimento, mais qualidade de vida, né, essa criança vai ter, porque existe um sofrimento interno e a criança não sabe falar o que é, ela manifesta através de seus comportamentos, né? Entendi. Então, e sobre a aceitação, assim, dos pais, como que... Então, bom, primeira coisa, negar não é uma solução, né? O fato é que, estatisticamente, vamos falar um pouquinho
pouquinho do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Segundo as estatísticas, hoje já tem nascido para cada 36 crianças típicas, uma criança com autismo. E os transtornos, Número crescente. pois é, você vê, os transtornos do neurodesenvolvimento em geral, né, que é o TEA, o TDAH, o TOD, o TOC, e a deficiência intelectual, né, então tudo isso aí tem, sim, tem chegado mais até nós, até porque hoje já é obrigatório que essas crianças estejam na escola, é obrigatório fazer a inclusão deles, né, e é justo. Então, assim, segundo as estatísticas, em pouco tempo todas as famílias terão, né, o contato com neurodivergentes. Então, quanto mais os pais se conscientizarem, não só as famílias, mas como a sociedade como um todo, né, sobre essas questões, sobre essa realidade, mais fácil vai ser perceber, né, que é um modo diferente de conduzir, de administrar, né, deles. Mas isso não tira deles a capacidade de se desenvolver, de desenvolver suas potencialidades e suas habilidades também. Porque acontece em muitas famílias, né, que eles se sentem, no caso, os familiares, pai, mãe, os cuidadores, né, se sente assim, poxa, meu filho é assim, se eu comentar, todo mundo vai olhar ele diferente, né? Então, assim, tem esse sentimento. Então, às vezes, até evita, né, aceitar para não, né, passar por essa situação, né? Assim, de realmente falar, poxa, ele é uma pessoa que eu vou auxiliar, mas que vai desenvolver, assim, às vezes a pessoa não tem essa compreensão, né? Porque não é fácil mesmo, né? E acaba que as crianças têm também, né, Liz, um prejuízo, né? Eu tenho crianças lá que eu recebo lá comigo, tanto nas aulas de desenho como na arte terapia, né? Que os professores pedem para os pais buscarem outros recursos para ajudar no desenvolvimento no melhor, né? Desempenho, por exemplo, na escrita, que está ruim, na agilidade também da escrita, não só na ortografia, mas na agilidade, porque a criança não presta atenção no quadro, porque dispersa muito, né? Conseguir organizar alguns recursos para fazer com que ele volte, né? Assim, a prestar atenção e seja mais rápido para acompanhar a turma, né? E também crianças com baixa concentração. Então, assim, lá na arte terapia eu tenho recursos que eu aplico com eles para ajudar tanto nesse desenvolvimento motor fino, né, da escrita aí, quanto o cognitivo, né, essa questão da concentração, né, da compreensão do que está sendo exposto lá na escola, né? Então, assim, são ferramentas muito boas. Quanto a escola observa que a criança está com algum prejuízo, né? Você citou sobre os prejuízos, né? Sei que também há vários recursos que vocês usam, principalmente a arte, né? Sim. Não puxando sardinha para arte terapia, né? Claro, mas eu sei que a arte é muito, né? Potencialmente muito boa, né? Para colaborar, né? E é engraçado, né? A, a arte, em geral, por ela proporcionar muito prazer para quem faz, né? Ela é tida como uma aula da diversão, né? Ela tem meio que esse rótulo, né? Só que ela é, assim, muito mais do que isso, né? Se a gente for ver, assim, sobre um olhar técnico, né? Profissional, o quão é importante essa arte no desenvolvimento, né? Da coordenação motora, da concentração, o contato, no caso das artes visuais, né, que você trabalha, esse contato com a cor, possibilitando a identificação e o contato também com os sentimentos, né, a canalização desses sentimentos através daquilo ali, a questão da música, né, o quanto ela é importante também, né, e assim, esse trabalho ele é tão amplo e tão rico que ele realmente é uma ferramenta poderosa, tá? Então, assim, quando os pais procuram a arte como terapia, ele traz bastante bem-estar e colabora também bastante no desenvolvimento. Uhum. É muito
muito bom, né? Assim, a gente vê muito resultado, principalmente lá na Tuniclass, né, onde eu atuo mais, em todos, né, nichos que lá trabalha, né, a música, Hum, o desenho, a pintura, né, quanto a gente vê resultados muito bons com as crianças e também com os jovens e com os adultos, né? Porque a arte não é limitada só na infância, né? Ela sim. traz bons resultados em qualquer área, qualquer momento da nossa vida, né? E não só também para os transtornos, mas também para, às vezes, aquelas doenças, né, que são né, como é que fala? Aquelas doenças que não têm cura, mas Uhum. que, assim, às vezes é causada por um fator psicológico, né, alguma emoção, Sim, né? Então, assim, o equilíbrio das emoções para aquele corpo, né, é, é muito bom, né? A arte traz esse equilíbrio. Então, enfim, né, são várias coisas que a arte pode ajudar, né? Os vários tipos de arte, não só as artes manuais, né, uhum. as Eu visuais. falo isso em conhecimento de causa, porque não só como mãe atípica, que a gente precisa realmente assim, buscar o nosso momento para cuidarmos da nossa saúde, né? Mas pessoas, por exemplo, com depressão, com ansiedade, né? Que têm procurado também a arte como uma forma de se curar. Isso é muito É. válido, né? Para mim foi muito importante. Que bom, né? Assim, é bom quando a gente fala com experiência própria. Eu também, né, tenho a experiência da minha filha Isabela, que passando por transtornos de ansiedade, buscou a música, né, como a arte terapia indicada. A terapeuta indicou arte terapia. Ela escolheu a música, né? Então, tem trago bons resultados. E assim, todas essas informações, Elis, que você trouxe, que a gente está trazendo aqui, o objetivo é aliviar, né, as famílias sobre assim, para elas que elas compreendam sobre as intervenções da escola, né, diante do comportamento da criança quando ela vem com aquelas dúvidas, né? Inclusive, a gente sabe tanto que é importante o diagnóstico precoce, que você falou, quanto mais cedo, né, a gente vê o transtorno, mais cedo a gente consegue auxiliar e menos prejuízo ela vai ter, né? E teve uma mãe que, inclusive, me procurou essa semana também, que ela falou assim, Cris, eu não sei o que meu filho tem, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa, porque a professora está se queixando que ele está muito desatento, muito custoso, não quer sentar para fazer tarefa, e só que eu não sei o que ele tem, né? E essa criança ainda fala, já é uma criança de 9 anos, e ela tem uma fala que ainda não é normal no sentido assim, da colocação das palavras, né? A dicção dela não é legal ainda. Então, se ela vem perguntar qual que seria o caminho, né? Que a professora só comentou isso, qual que seria o caminho, então, das investigações para ela? Quando a escola age dessa forma, no caso é uma escola particular, o que a mãe tem que fazer? Você sabe? Nesse caso, se a mãe já tem essa preocupação, né, ela deve pedir para a escola um relatório. Como é que meu filho está em relação ao desenvolvimento físico, né, que seria psicomotor, a aprendizagem, como que está em relação à oralidade, ao desenvolvimento da fala dele, né? E em todos os Uhum, aspectos, a escola faz esse relatório e ela leva para o médico, tá bom? uhum, O médico faz o encaminhamento para o fonoaudiólogo, no caso da fala, por exemplo, uma criança que até os 5 anos não tem uma dicção desenvolvida, ela com certeza tem algum prejuízo na fala. Então, ela deve fazer, às vezes, poucas sessões com fonoaudiólogo já dá bons resultados, dependendo do caso, né? Outras, às vezes vai chegar no fonoaudiólogo, ele vai fazer o trabalho dele, vai falar, mãe, vamos precisar investigar um pouco mais, né, para ver de onde que vem essa dificuldade dele, né, e assim por diante. Mas o próprio neuropediatra ou pediatra, ele já vai fazer uma investigação e dizer para os pais qual seria os melhores caminhos, né. O neuropsicólogo é um profissional muito importante em qualquer processo, porque ele faz um mapeamento, né,
as capacidades cognitivas e psicológicas é onde ele descobre, através de vários testes e várias sessões, né? É um exame muito minucioso, aonde ele detecta, né, esses quadros que são laudados como transtornos do neurodesenvolvimento. Geralmente quem lauda é o neuropsicólogo, né? Tudo vai depender da visão do neuropediatra. Mas os pais, por si, só podem procurar esses profissionais. O fono, o neuropsicólogo, o próprio psicólogo, um psicopedagogo, né? A partir de um relatório da escola. E depois desse diagnóstico, tá bom, eu procurei e foi diagnosticado com TEA ou com o TDAH, eu levo até a escola, é isso, né? Como que a escola vai se comportar, assim? A escola muda? Assim, tem um atendimento diferenciado para aquela criança? Como que é o processo de inclusão dela com as outras crianças? Então, nós chamamos isso de adequação, tá? A partir de um laudo, geralmente os médicos já emitem um procedimento escolar para com aquela criança em especial. Às vezes ela precisa fazer uma prova adaptada, às vezes ela precisa fazer a prova isolada no ambiente, sem estímulo, para que ela não tenha nenhuma distração. Ela precisa sentar na frente, para ela não visualizar toda a sala e também não se distrair. Então, assim, existem muitos procedimentos na escola para ajudar essa criança no desenvolvimento dela, tá? E é uma união de equipes multidisciplinares. Então, se ela faz tratamento com um psicólogo, ou um ABA, né, a terapia ABA, ou ela faz a terapia ocupacional, geralmente esses profissionais também entram em contato com a escola, para que todos possam falar a mesma língua. Por quê? Para que a criança se sinta segura. Ó, todos estão, né, cuidando de mim, todos estão unidos por isso. Da mesma forma que eu estou trabalhando na escola, minha terapeuta ocupacional está trabalhando comigo, algumas falas são a mesma, né? Então, realmente pede uma equipe multidisciplinar, né? E Acaba que reforça, né? Reforça o trabalho um do outro, né? Para melhorar o desenvolvimento da criança, né? Isso. E dentro da escola, a gente acha muito importante, isso é uma coisa assim que está evoluindo aos poucos, até porque a demanda está muito grande, né? Nós temos recebido muito alunos, né, com necessidades diferenciadas, né? Então, pede uma qualificação profissional, pede conhecimento, pede formação continuada, né? Cada caso é um caso. Então, assim, nesse sentido, a gente sabe que as escolas têm tido dificuldade, mas uma coisa que dá muito certo, que a gente já sabe, é a questão da inclusão entre pares. Porque a inclusão da escola, ela não é só da escola para com o aluno, do professor para com o aluno, ela tem que ser, ao mesmo tempo, feito entre os alunos, né? Entre os próprios alunos. Eu posso te dar um exemplo muito interessante. A minha filha, ela estava numa escola que não tem esse foco de inclusão, certo? É uma escola grande, com muitos alunos na sala. A escola fez todo o melhor que ela pôde em nível de adequação. O trabalho pedagógico com ela foi realizado, muito bem realizado, porém, não havia um tempo hábil para o professor trabalhar a inclusão entre os pares. Então, ela estava se sentindo isolada e muitas vezes excluída por ela ser diferente, né? Então, a partir do momento que eu procurei uma instituição que tenha a proposta de inclusão, onde se trabalha com crianças típicas e atípicas, né? Como que é o tipo de inclusão que eles fazem? A partir do portão, começando lá do portão, né? Mas a principal é entre as crianças. Então, quando chega uma criança nova, não é o professor que vai receber. O professor fala, quem vai receber nosso amigo? Então, os próprios colegas se levantam, boas-vindas, se apresentam, você vai gostar da escola, qual é o seu nome, acolhe ele.
quando ela teve dúvida numa questão, o professor perguntou, quem entendeu essa parte? O colega levantou a mão, então vai lá, explica para seu colega. Então, é um ajudando o outro, um monitorando o outro. A sala está fazendo muito barulho, ele percebe que as crianças atípicas estão um pouco mais nervosas, mais incomodadas. Ele fala, gente, vamos lembrar que temos amigos na sala, uma sensibilidade auditiva, não precisamos falar tão alto. Então, isso vai conscientizando os alunos a lidar com o diferente sem que isso seja uma coisa ruim, trazendo isso para a normalidade, porque isso aí vai trazer o quê? A construção de uma autoestima positiva, daquela questão de você se sentir capaz, de você se sentir parte desse grupo. E isso para eles é muito importante e eles têm sofrido muito nesse ponto, né? A gente não precisa olhar diferente, né? Eu tenho, até assim, me lembrando você falando, eu me lembrei assim, de um aluno que eu tenho que comenta sobre isso, né? Que a escola que ele estuda, não há, ele é muito rejeitado. Não só rejeitado, como ele sofre muito bullying, porque não sei como essa escola permite, mas eles têm, é tipo uma página em que eles postam os alunos, é uma página de convivência que os alunos postam ali. Só que o controle não está sendo feito, então eles postam coisas tipo assim, fulano é bobão, às vezes porque tem uma dificuldade na hora de falar ou na hora de fazer as coisas no futebol, o fulano é bobão. Então, assim, ele sofre muito, ele vem me contar, tia, olha o que colocaram sobre mim hoje. Então, assim, a aplicação disso para ele é muito ruim, né? Assim, ele vai crescer, já tem dificuldade da autoestima, né? E ele tem crise de ansiedade diversas vezes por conta dessas coisas, né? Então, assim, a própria escola, nesse ponto, não está, assim, tendo esse cuidado, né? Então, acontece, as escolas nem todas estão tão preparadas ainda, como você disse, né? É tudo muito novo para todo mundo tentando se adequar num tempo, né? Mas que a gente tem que realmente, igual você falou, prestar atenção sobre essa questão, né? De lidar com o outro com um olhar de igualdade, né? Com a criança. E olha, tanto interessante. A sociedade tem sofrido algumas mudanças significativas. Nós podemos pensar assim. Por exemplo, depois da Covid-19, muitas pessoas adotaram hábitos de higiene que antes não eram tão valorizados. E hoje, com essa incidência de neurodivergências e que tem entrado aí para nós na sociedade, a minha filha, por exemplo, que eu tenho muito ela como referência, porque ela já é muito expressiva, né? Ela se incomoda muito quando as pessoas usam termos pejorativos para brincar um com o outro. Os jovens, eles usam muito, tipo, seu burro, seu retardado, seu idiota. Eles usam essas palavras. Ela ouviu alguém falar assim, nossa, você é autista, né? Você tem... você é bipolar, e tem hora que você está rindo, tem hora que você está mal-humorado. Então, assim, as pessoas associando essas questões, né, como termos pejorativos, né, como rótulos, isso incomoda as pessoas que têm. Você fala assim, aquele menino é custoso, olha lá, ele é hiperativo. Então, para que... e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As pessoas ainda têm realmente hiperativo, que sabe o que é isso, todas as dificuldades que ele enfrenta, né? Isso causa um constrangimento, né? Eu sou autista, quando a pessoa quer dizer alguma coisa relacionada ao sintoma, mas ela está apenas brincando com o termo. E nós estamos no momento de nos atentarmos para isso também, tá? Principalmente trabalhar com os jovens sobre isso, porque agora a gente precisa realmente respeitar as diferenças, né? E crescer junto com elas. Isso. E por isso as informações, né? Assim, eu tenho buscado bastante trazer para os pais, mães e familiares aqui essas informações para enriquecer, né? Nosso conhecimento e nos aliviar, né? Em relação a muito comportamento e nos fortalecer e encorajar a certos hábitos, né?
Sim. por exemplo, deixar esses maus hábitos, né, nos trazer novos bons hábitos, né, e principalmente nessas utopias, né? É, E, Liz, assim, nosso tempo está acabando aqui. Foi muito gostoso, muito rico as informações que você trouxe para a gente, principalmente assim, como que é a visão da escola, como que a escola se comporta, porque às vezes os pais não sabem como que é o comportamento, como que é a evolução dentro da escola, dentro desses casos específicos, né? Então você trouxe assim muito esclarecimento nesse ponto e é sempre bom, né, os pais saber que a escola é muito mais importante do que somente aprender a ler e escrever. Você tem, assim, para a gente finalizar, uma mensagem boa, bem positiva para esses pais, ou algum aconselhamento, né, um conselho que você possa fazer aí para esses pais aí que estão nessa fase de diagnóstico, né? Ah, primeiro, espero ter colaborado, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero mandar um abraço aí para o pessoal que está assistindo, né? E a Marília, saudade de você, Xande, Mozart, a minha, né? Todo mundo que entrou aí. Agradecer a oportunidade. E falar, né, assim, para os pais, cuidem das suas próprias saúdes, aceitem a sua realidade, não como um pesar, mas como uma oportunidade riquíssima que nós temos enquanto pais, né, de crescer, da nossa missão de ajudar um ser humano a se desenvolver, né? Eu recebi da psicóloga da minha filha um texto que se chama Bem-vindo à Holanda. Quem tiver a oportunidade de ler, né, leia, porque eu quero deixar esse texto como a mensagem para o nosso coração. Ah, que ótimo. Você tem também um perfil, né, sobre o autismo e companhia, né, aqui no Instagram. De repente, deixa a mensagem lá para as pessoas, né, ter acesso aí e ler essa Ah, mensagem, né? sim, é verdade. É uma boa Ok, opção. Gente, Elis, obrigada novamente. Pessoal, obrigada, né? A Marília está te respondendo. Tô com saudade de você também, ó. Obrigada aí pelo esse momento, né, junto a nós aqui. E mais uma vez a live vai estar gravada. Se vocês conhecerem alguém que precisa, né, dessas informações, né, que está passando por esse período aí de investigação, de saber como que comporta na escola, então passe essa live para alguém, né? Compartilhe aí para que essas informações sejam úteis para elas também. Uma paradinha para nossa print da live, só um minuto, sorrisão. vou me arrumar. Para ficar registrado. Acho que ficou boa. Tomara que não tenha tremido. Tá bom. Bem, então vamos nos despedir. Muito obrigada a todo mundo. Agora a gente vai finalizar a nossa live e esperar a próxima aí. Qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários que a gente vai retornando, tá bom? Tchau, tchau para todo mundo. Abraço, obrigada. Tchau, tchau.